Shalom, shalom, queridos. Hoje já boa tarde, né? Gravando mais tarde. 16º dia da contagem do Homer. E a gente tá nessa pegada aí, né? De conhecer o mundo espiritual, portas espirituais, posicionamento. E hoje eu quero linkar, falando sobre a face de Deus, falando sobre essa transição, né? Essa saída do Egito, esse enchimento de medida, né? Esse esvaziar do eu para o enchimento do Senhor. Então, muita coisa acontecendo aí no mundo espiritual. E hoje eu quero continuar falando sobre a face de Deus, mas linkando ao mundo espiritual, linkando essa quebra de estrutura, dessas fortalezas que prendem, né, as nossas finanças, nosso ministério e tantas outras coisas. E eu quero linkar isso à armadura, então a gente vai começar um novo tempo agora falando sobre a armadura, mas sem perder a conexão do que nós estávamos falando até então. E eu quero começar lendo com vocês Efésios, capítulo 6, né? Um texto bem conhecido, todo libertador, todo mundo que trabalha na guerra espiritual conhece esse texto, e todo aquele que atua na atmosfera da religião também conhece. E assim, queridos, já começando quebrando, né, alguns conceitos e estruturas. Eu sei que tem muita gente que tem o hábito de deixar a Bíblia aberta nesse texto, e tem aqueles que têm o hábito de acordar e orar e se vestir dessa armadura. Mas, na verdade, queridos, isso não funciona muito. Sinto te decepcionar, te frustrar. O que funciona na nossa vida é a obediência aos princípios da palavra. Então, quando eu obedeço aos fundamentos da armadura, automaticamente essa armadura está sobre mim e automaticamente ela vai cumprir o seu propósito de me proteger, de me guardar, de ser uma arma de defesa e uma arma de ataque ao mesmo tempo contra o inimigo. Mas ela precisa ser algo de princípio arraigado na minha vida e não somente uma oração vã feita, né? Declarações feitas. A vida com Deus é mais do que abrir a boca e falar. A vida com Deus é ser, né? Eu quero ler com vocês, eu acredito que a gente hoje vai ficar só no primeiro versículo de Efésios 6, que está do 10 ao 19, né? 19 ou 16? Ao 19. Mas a gente acho que vai ficar só nessa primeira parte, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, a gente precisa entender o que está dizendo realmente nesse texto. Porque ele começa, a gente vai muito na armadura, e parece que esse versículo 10 a gente dá uma meio que engolida nele, né? Como se ele tivesse ali só por estar. Quanto ao mais o que, irmãos? Do que Paulo está falando para essa carta? Nessa carta, para essa igreja? Quanto a mais o quê? Então eu quero ler com vocês, né? Falei que ia ler só esse, mas a gente vai ler um pouquinho mais. Eu quero ler começando no versículo 1. Que diz assim: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ponto. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui Paulo tá linkando essa palavra ao que a gente já leu em Êxodo. Lembra quando eu falei sobre os 10 mandamentos? Que é a lei escrita, que foi o próprio Deus quem escreveu, e que ela tem um peso sobre nós, porque foi uma ordenança do próprio Deus. Então, Paulo, ele vai se referir a um texto de uma batalha espiritual, mas ele começa dizendo quais são os fundamentos para eu entrar nessa batalha. Quais são as bases que eu tenho que ter para eu entrar nesta caminhada? Então, o primeiro mandamento é: filhos, obedeçam. Obedeçam os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Por que está escrito ali no Senhor? Porque o Senhor é a nossa maior fonte de obediência. Ele é a cereja do bolo. Não existe nenhum tipo de obediência que possa se sobrepor à obediência ao Senhor. Então, vamos dar um exemplo. Se seu pai falar para você, filho, não vá na igreja, você tem que ir na igreja? Eu penso que não. Se for um caso
como que eu posso dizer? Se não for um caso cotidiano, né? Se for uma situação ali, seu pai não é cristão, não, hoje você não vai para a igreja. Mas como que eu vou ficar sem congregar? Não, seu pai, ele te proibiu de ser crente? Ele, não, faz seu culto em casa. Agora seu pai te obrigou a não quer você cristão. Te proibiu de ser cristão. Daí você vai obedecer a quem? Você tem que obedecer daí ao Senhor. Né? Então, a lei do Senhor, ela é a lei absoluta. Todas as outras leis, elas estão abaixo da lei do Senhor. Então, eu posso quebrar qualquer lei aqui para obedecer esta lei. Mas eu não posso quebrar esta lei para obedecer as leis daqui. Então, as leis da nação eu posso obedecer. Eu devo obedecer a lei da nação, desde que essa lei da nação não fira os princípios da palavra. Porque a lei, pense, queridos, nós estamos num reino. Nós fazemos parte de um ambiente que não é esse ambiente terra. Então, o que nos rege é essa lei maioral. E essa lei maioral mande que eu olhe essas leis terrenas. Porém, nenhuma lei terrena pode se sobrepor à maior lei, amém? Então, por isso que o Senhor, aqui nesse texto, né, o Senhor usa Paulo, diz assim, olha, filhos, obedeçam vossos pais no Senhor. Naquilo que está previsto na lei do Senhor, pois isso é justo. Existe justiça da parte de Deus isso. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra, querido, o que é honra? Eu gosto muito de vincular a palavra honra naquilo que eu faço por trás. Porque eu posso ser o filhinho bonzinho. Vamos colocar isso até na questão espiritual? Eu posso ser a ovelhinha boazinha. Eu posso ser o filhinho espiritual bonzinho na frente. Ser aquele que fala grandes coisas, que puxa saco, que dá presente. Mas por trás, eu sou um filho de desonra. Porque a honra, ela é denunciada por aquilo que eu faço quando a pessoa a ser honrada não está. Então, como que eu honro os meus pais? Quando eu sigo aquilo que eles me deixam como ordenança, mesmo que eles não estejam. Mesmo que os olhos dele não estejam sobre mim. Então, meu pai viajou. Mas ele deixou uma listinha de regras para mim. E nessas regras era, não traga ninguém em casa. Eu não quero seus amigos em casa, eu não quero ninguém em casa. Então, eu manter isso, eu estou honrando meus pais, porque eles não estão vendo. Mas o Senhor está vendo todas as coisas. Então, eu estou caminhando dentro da obediência. Isso é honra. E daí, a honra que eu dou aos meus pais não é benefício para eles. A honra que eu dou aos meus pais não é para que eles se sintam confortável, não é para que... Não, é para que eu viva bem e tenha longos dias sobre a terra. Vamos lá. Quantos jovens morreram por quebrar esse princípio? O jovem saiu para ir para a escola, né? E nas costas do pai, desonra. O pai, ele já sabia que o pai não deixaria, por exemplo, ele sair de moto e empinar a moto aí na rua. Ele sabe que o pai não ia deixar isso. Então ele vai para a escola, pega a moto escondida, empina, cai e morre. Ele quebrou esse princípio. Toda quebra de princípio, queridos, vai trazer morte, ainda que a gente permaneça vivo. Ela vai nos conduzir a atmosferas de morte. Quantos jovens poderiam estar vivos se simplesmente tivessem honrado seus pais? Se tivessem permanecido em obediência, ainda que os pais não estavam vendo. Né? Então o Senhor está dizendo isso, olha, se protejam. Eu estou deixando essa ordenança para que você seja protegido, viva bem e tenha longos dias sobre a terra. Daí no versículo 4 diz assim, e vós pais, não provoquei os vossos filhos a ira. O Senhor está dizendo assim, vocês pai, não usem da autoridade, não usem dessa palavra que eu estou dando para vocês, de que o filho tem que obedecer e tem que honrar, para trazer ira no coração do filho. A sua criação, a disciplina que você tem que dar ao seu filho é na admoestação, é na correção do Senhor.
Quantos pais, queridos, causam ira nos filhos por corrigir de forma errada? Eu errei já dessa forma como mãe, tá? Errei, já confessei, já pedi perdão. De expor filho, de chamar a atenção do filho na frente dos outros, de corrigir de uma forma muito severa ou de corrigir pela sua própria vaidade. Dessa correção não tem nada a ver com o filho, ou corrigir pela sua própria ira. A correção não ser por causa dos princípios do Senhor, mas a correção ser por causa das minhas emoções. Então, se eu tô bem, hoje você pode destruir a casa. Mas amanhã, se eu tiver mal e você fizer a mesma coisa que você fez hoje, eu te corrijo. Então, isso cria loucura no filho, porque o filho nunca sabe como se posicionar. Porque ele não tem um parâmetro de limites. O limite é o emocional do pai. Então, ele tem que olhar para o pai e para a mãe e falar, será que ele está bem hoje ou não está bem hoje? Será que eu posso fazer ou não posso fazer? Isso cria ira, isso cria indignação, isso traz loucura para a vida do filho. Então, o Senhor está colocando um parâmetro. Filhos, obedeça e honra. Pai, não ire. E não é somente não gere ira nos seus filhos. Crie eles na disciplina e na admoestação do Senhor, não é na sua. Daí vem o segundo ponto, né? Lar cristão, servos e senhores. Queridos, deixa eu falar um negócio. A nossa Bíblia, ela é cheia de títulos, né? Quando você abre aí, vamos lá. Tem várias divisórias, né? De títulos e subtítulos. Em vários lugares você vai encontrar. Esses títulos, eles foram colocados por homens para facilitar a leitura bíblica, amém? É porque às vezes a gente pensa que porque tem os títulos, os textos estão desligados, e não estão. Esse texto aqui, a gente está falando sobre guerra espiritual, amém? A gente está falando sobre a armadura de Deus. A gente só está pegando o pano de fundo que tinha antes de chegar nesse ponto. Sabe quando você vai ter um papo sério com alguém e você coloca todo um fundamento para chegar no ponto? Para que quando você chegar no ponto, a pessoa entendeu o contexto geral do que você está falando? É o que está acontecendo aqui. Existe um pano de fundo. Existe todo um preparar para você chegar lá no ponto e ser vestido da armadura. Amém? Versículo 5. Quanto a vós, outros, os servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você, servo, você vai obedecer o Senhor. Então, você empregado, vamos colocar na nossa linguagem hoje, você empregado, você vai obedecer o seu patrão segundo a carne. O que é segundo a carne? Existe uma lei, existem as regras de funcionamento do local onde você está servindo, do local onde você trabalha. Mas siga essas regras com temor e tremor. É o mesmo princípio dos filhos. A sua obediência tem que ser no Senhor. Não pode se sobrepor. A lei do Senhor está em primazia. E seja sincero com o seu coração, como a Cristo. Então, você tem que tratar essa questão do seu serviço, de ser servo de alguém, como um ministério. Você está fazendo como se você estivesse fazendo ao Senhor. Não sirva somente de vista. Resumo, não tem uma aparência que está trabalhando. Trabalhe na frente e quando o chefe sai, vai tomar cafezinho, não volta. Se o chefe não tá, o horário de almoço passa a ser 3 horas. Se o chefe não tá, em vez de entrar às 8, entra às 8:30. Não faça isso só para os homens ver, para agradar os homens. Mas faça o seu serviço como servos de Cristo. Fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, como você serve ao Senhor e não a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então o Senhor está dizendo assim, olha, seja uma boa referência. Faça o seu serviço como ao Senhor, leve a sério o que você está fazendo. Eu te abençoei, eu abri essa porta. Exerça o seu chamamento neste lugar como se você estivesse dentro da igreja servindo ali ao Senhor.
Faça de bom coração, porque o que você fizer, você vai receber isso do Senhor. Daí entra aqui a lei, o princípio da semeadura. Isso aqui, queridos, eu quero deixar uma chave aqui para vocês, porque às vezes a gente, na nossa caminhada, a gente é maltratado e a gente acha que, porque as pessoas não gostam de mim, é onde eu chego. Na verdade, nós temos que parar para nos analisarmos. Nós estamos num processo de transformação de mente, amém? De nos preenchermos da palavra e nos vaziarmos de nós mesmos. Às vezes, o que acontece é a sua colheita. Você é grosso, você é mal educado, você é ignorante, vive de cara feia. E daí, quando as pessoas chegam e fazem com você a mesma coisa, você se sente ofendido. E às vezes não é nem porque a pessoa está revidando. É o próprio Deus que está dizendo assim, hein, você está recebendo aquilo que você está dando. Simples assim. Você quer ser grosso, você quer ser seco na sua chegada. Vamos lá. Você chega num lugar, daí você quer ser seco. Mas você quer que as pessoas cheguem em você e sejam amorosas com você. Entende? Não. O ser justo é isso aqui que você tem para dar? Então é isso aqui que você tem para receber. Eu estou falando isso, queridos, porque nós precisamos analisar a nossa caminhada e saber se as coisas que nós estamos passando é o inimigo nos atacando, é o Senhor nos tratando ou é simplesmente colheita das nossas más decisões, dos nossos maus comportamentos. Porque esses textos que a gente está lendo aqui está falando de comportamento. Está falando de posicionamento. Vocês estão vendo que não tem nada aqui de oração, não tem nada de vamos orar, jejuar, vamos ler Bíblia, vamos ficar de joelho, não tem nada disso. Está falando de comportamento e está mostrando, deixando muito claro que o comportamento na casa, que o comportamento na empresa reflete diretamente no comportamento com o Senhor. Está colocando as características de alguém que vai se posicionar para a guerra espiritual. Versículo 9. E vós, senhores, que o negócio não fica só para um não, né, queridos? E vós, senhores, de igual modo, procedei com eles. Quer dizer, da mesma forma que eu estou pedindo para eles ser honroso, ser temente, servir a vocês como se estivesse servindo a mim, eu estou pedindo para vocês, senhores ou patrões, cuide disso aqui tudo como se fosse minha igreja. Porque é o ministério que eu estou te dando, é a sua porção. A gente, daqui a pouquinho é viração do mês, né? Vou terminar esse vídeo, já vou partir para fazer o outro. E a gente vê muito isso, essa questão das porções. Judá tinha a porção da adoração. Agora a gente está entrando em Issacar, que tem a porção do serviço e da contagem do tempo. Então, cada um deve servir com a sua porção. Aquele que é empresário é a sua porção para o Senhor. Então, você deve fazer isso, o seu serviço como patrão, da mesma forma, com a mesma procedência, com o mesmo coração que o Senhor está exigindo do servo. E ainda diz mais, deixando as ameaças. Então, deixe de aprisionar o funcionário, o seu servo, por ameaça, por intimidação. Olha, se você não fizer... Olha, tem um monte de gente desempregado, tá? Olha, tem um monte de gente querendo emprego. Pare de manipular. Pare de ameaçar. Pare de usar a autoridade que o Senhor te deu, a mente administrativa que o Senhor te deu, a unção para a conquista que o Senhor te deu para aprisionar pessoas. Porque depois você não sabe lá na frente por que você vai cair numa igreja onde Jezabel vai te ficar te perseguindo, te ameaçando, te manipulando. Ai, não sei o que eu fiz. Olha a sua conduta. Olha como tem sido o seu comportamento. Queridos, muitas das coisas que acontecem na igreja, nos nossos relacionamentos na igreja, são colheita dos nossos relacionamentos fora. E daí na igreja a gente fica se vitimizando. Mas eu lembro de uma amiga, pastora, ela falava que os irmãos são a lixa. Sabe, a lixa assim para tirar as ferpas, a lixa, para nos afinar, para nos alisar. E daí tem a lixa grossa e tem a lixa fina. Isso depende do que eu estou precisando.
Se eu sou um casca grossa, o Senhor tem que colocar uma lixa grossa do meu lado. Queria dizer, isso é tão sério. Esses tempos atrás eu estava numa guerrazinha assim, não lembro exatamente, é que eu tô lembrando a minha posição de oração, mas não tô lembrando exatamente o que aconteceu. Mas era alguma coisa relacionada a relacionamento. Eu falei, Deus, isso aqui é ilegal. Isso aqui na minha vida é ilegal. Eu nunca tive esse comportamento, eu não tenho direito a essa colheita. Eu não aceito que façam assim. Porque nós precisamos entender, queridos, volto a dizer, nós precisamos entender aonde que eu estou. Esse lugar que você está nele por qual fator? Você está nele porque houve maldições dos antepassados, isso é real. Você está nele por questões suas que você praticou no passado e você ainda está tendo que resolver. Você está nele por questões do presente, porque enfia os pés pelas mãos. Você está nele porque você fez coisas assim para os outros e hoje você está colhendo. Queridos, porque se é só um ataque do diabo, é a coisa mais fácil do mundo resolver. Maldição sem causa não encontra pouso. Se o diabo vem contra nós baseado em mentiras e enganos, se ele não tem base, é uma voz de comando, acabou o problema. A questão é que a grande maioria das vezes isso não acontece. A grande maioria das vezes, quando as trevas vêm, é porque tem muito fundamento para ele nos atacar. A grande maioria das vezes. Então nós precisamos analisar tudo isso para saber em que lugar que eu estou. Porque, queridos, presta atenção no que eu vou te falar. Esse lugar que você está hoje é o ponto de partida para uma nova vida. Depende de como você vai agir. Meu Deus, profeta, minha vida está destruída. Então, é esse o lugar do ponto de partida. Vamos ver por que está destruído, o que aconteceu, e o Senhor é excepcional em reconstrução. Simples assim, queridos. Depende de você. Então, aqui o Senhor está dando, né, um ensinamento. Daí continua. Deixa as ameaças, sabendo que o Senhor é tanto deles, dos servos, como o vosso, dos patrões. E esse Senhor está nos céus. E que para com ele, não há acepção de pessoas. Então, para com o Senhor não há acepção de pessoas. Não é questão do branco, preto, porque a gente usa isso aqui, queridos, que Deus vai tratar todo mundo igual. Não, queridos. Cada um vai ter uma porção, cada um vai receber um galardão segundo as suas obras, cada um vai receber um nome. Deus não é comunista, amém? Em nome de Jesus, entenda isso. Mas quando o Senhor diz, eu não faço acepção, o Senhor está dizendo, eu sou justo. Eu trato com o servo e com o patrão na mesma proporção. Eu trato com os pais e com os filhos na mesma proporção. Eu sou justo, eu atuo do lado da justiça. Não pense que eu atuo do lado daquele que tem mais autoridade. E daí isso aqui entra para tudo. Isso aqui entra para o pastoreio e rebanho, ovelhas. Isso aqui entra para o casamento marido e mulher. Porque às vezes parece, queridos, que a gente pensa assim que Deus está do lado do pastor somente. Que Deus está do lado somente do homem, porque ele é o sacerdote da casa. Que Deus está do lado somente dos pais, dos filhos que se explodam. Queridos, isso não é verdade. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor está do lado da justiça. O Senhor zela em cumprir a sua palavra. Então, quem estiver na palavra está de boa. Quem estiver fora da palavra vai entrar na correção do Senhor. Simples assim. Amém? Depois desse conceito todo, depois desse tratamento de caráter, depois desse embasamento do Senhor falar assim, olha, eu estou mostrando para vocês como é que vocês têm que funcionar em casa e como é que vocês têm que funcionar no trabalho, agora entra a questão espiritual. Agora, você está alinhado nisso? Você está alinhado, filho, que você tem que obedecer e honrar os seus pais? Ok, pai, você está alinhado que você tem que não provocar ira nos seus filhos e que você tem que criar os seus filhos com a admoestação e com a disciplina que vem do Senhor, então você tem que conhecer Bíblia para você criar os seus filhos? Ok. Patrão, você está entendendo que você não pode ameaçar os seus funcionários, que você tem que ser bom para eles, que você tem que zelar por tudo isso que o Senhor te deu? Funcionário, você está entendendo que você tem que servir nesse trabalho como se você estivesse servindo ao Senhor, como se fosse um ministério? Ok. Tudo isso está alinhado?
Então agora vamos para a batalha. Então agora, quanto ao mais, irmãos, versículo 10. Quanto ao mais, agora tem mais coisa pra gente falar. A gente já falou isso aqui, já criamos um plano de fundo, já criamos um embasamento para a gente estabelecer um fundamento. Então, quanto ao mais, agora vocês sejam fortalecidos no Senhor. E sejam fortalecidos na força do seu poder. Então o Senhor está dizendo assim, agora você pega tudo isso e se fortaleça em mim. Não se fortaleça nessas coisas. Não se fortaleça no seu caráter. Não se fortaleça no quanto você é um bom pai. Não se fortaleça enquanto você é uma boa mãe. Não se fortaleça enquanto você é um filho top. Não se fortaleça enquanto você é um funcionário exemplar ou um patrão nota 10. A sua força não está nessas coisas. Tudo isso o Senhor está colocando como fundamento, somente para nos guardar no momento da guerra. Mas a nossa fortaleza, a nossa força tem que ser no El Gibor. Quem é o El Gibor? O Deus forte, todo-poderoso. Que está lá em Isaías 9, versículo 6, que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está em seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, eu fiz tudo isso porque é fundamento. Mas a minha força não está nessas coisas. A minha força eu extraio daquele que tem todo o poder. Porque eu reconheço as minhas fraquezas. Eu reconheço que se eu não tivesse esse ensinamento, eu nem faria isso aqui, irmãos. Eu reconheço que é o Senhor quem me conduz ao lugar para praticar essas coisas. Eu reconheço que é o Senhor que está me chamando para essa mudança, para essa metanoia. Que é o Senhor que está tentando tirar o Egito de mim, é o Senhor. Quem começou essa obra foi o Senhor. Então eu me revisto. E essa palavra, sede fortalecidos, é sede revestido. Se vista da força do Senhor. Por quê, queridos? Vai ter momentos que eu vou estar na batalha. E o meu pai, a minha mãe, o meu filho vai ser um BO na minha vida. Vai ser a arma que Satanás vai tentar usar para me atacar e eu vou ter que me revestir de amor. Eu vou ter que me revestir de graça. Eu vou ter que me revestir de perdão, de misericórdia. Eu vou ter que me revestir de intercessão. Eu vou ter que me revestir de paciência, de bondade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Vai ter momentos que o meu patrão... E eu vou ter que me revestir de submissão. E eu vou ter que me revestir do cordeiro mudo. Vai ter momentos que o meu funcionário... E eu vou ter que me revestir de graça, de sabedoria. Então eu me revisto da força do Senhor, que nessa força do Senhor e na força do seu poder tem tudo aquilo que eu necessito para batalhar. E depois disso, né? Depois que eu me revesti da força do Senhor, daí eu vou me vestir da armadura, mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Daí sim, depois que eu estou fundamentado, depois que eu me revesti da força do Senhor, daí eu tenho condições de começar a me fundamentar na armadura do Senhor. Para afugentar os meus inimigos. Isso aqui, queridos, também é princípio. Que o Senhor ajude você a digerir essa palavra. E eu declaro que você está sendo, nesse tempo, revestido da força do Senhor. Que todas as estruturas mentais, neurais, emocionais, espirituais sejam quebradas. Que essa força do poder, sabe? Esse poder do Senhor se manifeste sobre você, quebrando estruturas que se levantaram ao longo do tempo. E que nós possamos, queridos, ser transicionados, ser transformados. Cada dia mais a imagem e a semelhança daquele que nos comprou e nos amou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te faça prosperar nessa palavra. E a gente volta amanhã. Na verdade, a gente volta daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho tem viração do mês. Mas amanhã a gente volta para a continuidade da contagem do Homer e daqui a pouquinho a gente volta para a ativação do mês. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.